Olá, querido aluno, querida aluna, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre as leis da termodinâmica. Neste vídeo iremos abordar o que é energia e o princípio de sua conservação. Para começo de conversa, a termodinâmica foi desenvolvida no início do século XIX, após a primeira revolução industrial e a invenção da máquina a vapor, que substituiu grande parte das máquinas manuais ou movidas a tração animal. Os conceitos fundamentais da termodinâmica são a conservação da energia e o sentido espontâneo de propagação do calor do corpo quente para o frio, e não o inverso. A termodinâmica fornece a teoria básica das máquinas térmicas, de turbinas a vapor até reatores nucleares, e a teoria básica de refrigeradores. Sendo assim, termodinâmica é a área da física que estuda os processos que regem as relações entre trabalho e energia. Como eu falei no início deste vídeo, falaremos especialmente do conceito de energia e de sua conservação. Então, o que é energia? A energia está por toda parte, em todas as coisas, em todos os lugares. Está no sol que nos aquece e ilumina. Está na força destrutiva de um vulcão ou furacão. Na chama que queima e arde, nas pessoas em movimento, nos alimentos que ingerimos, na eletricidade que nos fornece conforto e comodidade, nos combustíveis que alimentam a chama de um fogão ou um foguete espacial. Também existe a energia por apenas existir. Segundo a famosa equação de Albert Einstein, todo corpo de massa possui uma energia dada por E é igual a m vezes c ao quadrado, onde E é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz no vácuo. Chamamos de energia térmica aquela que está relacionada com a agitação das partículas que formam um corpo. A maior agitação das partículas de um corpo determina aumento da energia térmica desse corpo, provocando elevação de sua temperatura. A energia mecânica está relacionada ao movimento e ou à posição de um corpo. Uma pessoa que salta de bungee jump transforma energia potencial gravitacional em cinética ao adquirir velocidade, e em potencial elástica ao esticar a corda pela qual está presa. A energia elétrica é a responsável pela geração de correntes elétricas que permitem o funcionamento de aparelhos elétricos, como lâmpadas, televisores, geladeiras e computadores. A energia química é proveniente das reações entre átomos e moléculas, como a energia contida em alimentos e nos combustíveis de veículos automotores. A energia radiante é a radiação que se propaga na forma de onda eletromagnética. A luz visível, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, as micro-ondas, as ondas de TV e rádio são formas de energia radiante. A energia nuclear se origina de reações que ocorrem no núcleo atômico de alguns elementos químicos. Existem duas formas de aproveitar essa energia para a produção de eletricidade: a fusão nuclear e a fissão nuclear. Por fim, a energia de massa desempenha um papel essencial na física nuclear e na física das partículas elementares. Os conhecimentos adquiridos a partir da equação energia igual ao produto entre a massa e o quadrado da velocidade da luz contribuíram para o desenvolvimento da bomba atômica. Veremos agora alguns exemplos de como a energia se transforma. Na lâmpada incandescente, a energia elétrica é convertida em luz, que é uma forma de energia radiante, e também em aquecimento, que é uma forma de energia térmica. No ventilador, a energia elétrica é convertida em movimento, ou seja, energia mecânica, e também em aquecimento, ou seja, energia térmica. No aerogerador, a energia mecânica dos ventos é convertida em energia elétrica para consumo. Mas será que essa conversão é integral? Lembre-se que no mundo real sempre existem forças de resistência. Logo, parte da energia transformada pelo gerador é convertida em energia térmica. Nas pilhas e baterias, a energia química é convertida em energia elétrica e energia térmica. No motor a combustão,
A energia química do combustível é convertida em movimento, energia mecânica, e em aquecimento, energia térmica. Na fotossíntese de uma planta, a energia radiante do Sol é convertida em energia química e energia térmica. No painel solar fotovoltaico, a energia radiante do Sol é convertida em energia elétrica e em energia térmica. É importante destacar que em todos os exemplos citados existem outras formas de energias envolvidas, mas nem sempre é fácil de observá-las. Você também deve ter percebido que em todas as transformações a energia térmica estava envolvida. Isso foi proposital. A energia térmica é fundamental para o desenvolvimento da termodinâmica. O princípio físico mais importante é o da conservação da energia. O físico americano Richard Feynman escreveu o seguinte: existe um fato ou, se você preferir, uma lei que governa todos os fenômenos naturais conhecidos até agora. Não se conhece nenhuma exceção a essa lei. Ela é exata, pelo que sabemos. A lei chama-se conservação da energia. Segundo ela, há uma certa quantidade, que denominamos energia, que não se modifica nas múltiplas modificações pelas quais passa a natureza. Trata-se de uma ideia extremamente abstrata, por ser um princípio matemático. Diz que há uma quantidade numérica que não se altera quando algo acontece. Não é a descrição de um mecanismo ou de algo concreto. É apenas o fato estranho de que podemos calcular certo número e, quando terminamos de observar a natureza em suas peripécias e calculamos o número de novo, ele é o mesmo. Para exemplificar o princípio da conservação da energia, observe. Vamos imaginar que tenhamos um sistema isolado de dois corpos. Cada corpo com sua energia. A energia total desse sistema é a soma das energias de cada corpo. Sendo assim, para este exemplo, a soma então é igual a 10, certo? Por que dizemos que esse sistema está isolado? Isolado de uma vizinhança, que é tudo que rodeia esses dois corpos. Um exemplo prático que você já deve ter visto na sala de aula. Quando um corpo cai em queda livre, dizemos que estamos desprezando todas as forças de resistência. Resistência com ar, atrito, etc. Esse tipo de exemplo, quem é que é o sistema? O corpo que cai e o planeta. Quem é a vizinhança? Seria a atmosfera, que gera a resistência, que gera o atrito. Quando um corpo cai em queda livre, estamos eliminando a vizinhança, certo? Se esses dois corpos interagirem, eles podem trocar energia. Nessa configuração de exemplo, a soma total após a transformação tem que ser igual à soma total antes da transformação, porque o sistema está isolado. Ou seja, percebemos agora que o corpo que tinha energia igual a 2 tem energia igual a 4, o corpo que tinha energia igual a 8 tem energia igual a 6 e a soma total continua sendo 10. Os valores foram escolhidos arbitrariamente, só para exemplificar, certo? Porém, essa situação, como você sabe ou deve imaginar, é muito difícil de acontecer. Como que um corpo irá cair sem resistência do ar? No nosso planeta é difícil, concorda comigo? Bom, então vamos para uma situação mais real. Vamos imaginar esse mesmo sistema de dois corpos, só que agora ele não está isolado da vizinhança. Esses dois corpos podem interagir, trocar energia entre si, e o resultado final pode ser este. Temos agora um sistema com dois corpos, com energias de 3 e 5. A soma total é igual a 8. Espera aí, se é igual a 8, está faltando energia, correto? Antes era 10, agora é 8. Para onde foi essa energia faltante? Para a vizinhança. A vizinhança interagiu com esse sistema. Isso é a coisa mais normal que pode acontecer. A vizinhança fornecer ou receber energia de um sistema. Quando a gente imagina, por exemplo, um carro em movimento, a vizinhança sempre está envolvida. Não tem como excluir a vizinhança. O que tem que ficar claro é que a soma total é sempre a mesma. A soma total não pode ser maior nem menor, porque a energia total tem que se conservar. E se o nosso sistema
for o universo inteiro. Toda energia que existe está no universo. Concorda comigo? Sendo assim, a soma de toda energia tem que ser sempre a mesma. Se eu estou me referindo ao universo como sistema, só existe um universo. Então só existe uma soma total de energia. Perceba que a soma das energias entre os dois corpos, com a energia do universo, antes e após a interação entre eles, permanece a mesma. Sendo assim, podemos enunciar o princípio da conservação da energia. A energia total do universo é constante. Não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada em diversas modalidades. O princípio da conservação da energia é utilizado para obtermos a eletricidade. Em uma usina hidrelétrica, construímos uma barragem para acumular água, gerando uma energia mecânica potencial. Essa água, ao escoar com velocidade pela turbina, possui energia mecânica cinética. E o gerador e o transformador se encarregam de transformar essa energia em energia elétrica. Em uma usina termonuclear, o processo é um pouco diferente. Utilizamos a energia nuclear para aquecer a água e formar o vapor. Sendo assim, transformamos a energia nuclear em energia térmica. Esse vapor escoa com velocidade e pressão por um encanamento até encontrar uma turbina. Quando ele encontra a turbina, produz um movimento. Então, estamos transformando energia térmica em energia mecânica. Essa turbina é ligada a um gerador, que por sua vez converte a energia mecânica cinética em eletricidade e encaminha para as linhas de transmissão. As usinas termoelétricas têm o seu funcionamento muito parecido com a usina termonuclear. A diferença é que nós não utilizamos a energia nuclear para aquecer a água, e sim um outro tipo de energia, como por exemplo aquela que podemos obter através da queima do carvão mineral. Existem outras formas de usina que convertem algum tipo de energia em energia elétrica, como por exemplo, usina solar, parque eólico, usina geotérmica, dentre outras formas. Vamos abordar um conceito muito importante, o da energia interna. Na imagem, observamos uma barra de metal onde a sua extremidade está incandescente, está emitindo luz. Sabemos por que isto ocorre. As partículas que compõem o metal estão mais agitadas na região onde está emitindo luz do que na outra. Podemos afirmar que existe uma maior movimentação das partículas na região incandescente do que na outra. Essa movimentação interna é a energia cinética de cada partícula que compõe esse metal. Então podemos dizer que na região que está incandescente existe uma maior energia de movimentação, uma maior energia cinética, e na região onde não está incandescente, uma menor movimentação, uma menor energia cinética das partículas. Sendo assim, dizemos que na região de menor movimentação existe uma menor energia interna. E na região de maior movimentação, onde o metal está incandescente, existe uma maior energia interna. Dessa forma, podemos dizer que a energia interna de um corpo está intimamente ligada à movimentação das partículas que o compõem. Nesta outra imagem, observamos dois recipientes, um com cubos de gelo, a 0 graus Celsius, e outro com água fervente, a 100 graus Celsius. Sabemos que a temperatura é uma medida que tem relação com a agitação das partículas que formam um corpo. Dessa forma, podemos dizer que um corpo está com menor temperatura e outro corpo com maior temperatura. Sendo que a energia interna está diretamente relacionada à agitação das partículas que formam um corpo, dessa forma, dizemos que o corpo com menor temperatura tem menor energia interna, assim como o corpo de maior temperatura tem maior energia interna. A temperatura é uma grandeza relacionada à movimentação das partículas que compõem um corpo. Observe este outro exemplo. Temos um copo com água e gelo. Vamos supor que a água, na forma líquida, esteja a 0 graus Celsius e o gelo, na forma sólida, esteja também a 0 graus Celsius. Se eles possuem a mesma temperatura, podemos dizer que eles possuem a mesma energia interna?
Sabemos que na forma líquida, as partículas possuem um maior grau de liberdade para a movimentação. Num sólido, não. Essa liberdade é menor. Se as liberdades são diferentes, a agitação dessas partículas também é diferente. Então podemos dizer que a água, na forma líquida, tem maior energia interna do que o gelo na forma sólida, mesmo que eles estejam à mesma temperatura. A energia interna de um corpo está relacionada com a interação das partículas que o compõem. Então, o que é energia interna? A energia interna de um corpo é o conjunto das energias de movimento e de interação das suas partículas. Vamos diferenciar energia interna de calor. Um corpo não contém calor. Um corpo contém energia interna. O que é o calor? Vejamos esse exemplo. Uma pessoa tenta aquecer a água em cima da chama de um fogão. Para isso ela usa uma chaleira, coloca a água dentro da chaleira e coloca em cima da chama. Certo? Uma coisa super comum de acontecer. Vamos dizer que a água seja o meu sistema e que tudo que está ao redor seja a vizinhança, inclusive a chama. Bom, como a chaleira vai estar em cima da chama, recebendo a energia da chama, dizemos que o calor está se transferindo da vizinhança para o sistema, porque existe uma diferença de temperatura entre eles. O calor é o trânsito dessa energia, da energia térmica, entre dois corpos com temperaturas diferentes. Vamos imaginar um sorvete. O sorvete é gelado, então no verão, se o dia faz uma temperatura muito alta, é comum que o sorvete possa derreter. Nessa situação, o sorvete é o meu sistema e todo o ambiente ao redor dele é a vizinhança, correto? Agora uma outra situação. Vamos imaginar que eu estou assando uma pizza num forno a lenha. Só que agora nós vamos dizer que o meu sistema é o forno, ou a chama que está aquecendo o forno, correto? Então tudo que está ao redor a esse sistema é a vizinhança. Como a chama é aquilo que tem a maior temperatura nessa situação, o calor irá se transferir da chama para o restante. Então dizemos que, neste caso, a pizza faz parte da vizinhança. Nós que determinamos quem são os corpos que fazem parte do sistema. Tudo que está ao redor desses corpos faz parte da vizinhança. Quando o sistema tem uma temperatura mais elevada que a vizinhança, o calor se propaga do sistema para a vizinhança. Lembra, o que se propaga? Qual é a energia que está em transferência nessa situação? Energia térmica, energia relacionada à agitação das partículas que formam o corpo. Agora nós temos, por exemplo, uma panela com água fervente. Nessa panela nós temos então dentro a água, que pode ser o meu sistema, e o alimento ali dentro que está cozinhando pode ser a vizinhança. Entende? Eu defino que a água é o sistema e digo que a vizinhança é o alimento. Bom, se esse alimento entrou na água a uma temperatura inferior, o que irá acontecer? O sistema, no caso a água, irá ceder energia para a vizinhança, onde encontra seu alimento. Podemos concluir que o calor é o trânsito de energia entre um sistema e sua vizinhança. A condição para o calor é uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. O calor tanto pode fluir do sistema para a vizinhança como da vizinhança para o sistema. Basta que eles possuam uma diferença entre suas temperaturas. Estamos finalizando a nossa aula e precisamos fazer uma revisão dos principais conceitos envolvidos. Energia é um conceito que não se define, é uma ideia abstrata, é uma quantidade, um número, que se apresenta de diferentes formas em todos os fenômenos naturais. A lei da conservação de energia diz que a energia total do universo, ou de um sistema isolado, se conserva, é constante e dependente do número de formas e transformações ocorridas. A energia interna é a soma total de todas as energias no interior de um corpo. O calor é o trânsito de energia entre um sistema e sua vizinhança em razão de uma diferença de temperatura entre eles.
Na próxima videoaula, iremos abordar o princípio da conservação da energia, o trabalho que pode ser obtido através dessas transformações de energia e a primeira lei da termodinâmica. Muito obrigado por assistir e até mais.